boa tarde. Bem-vindo de novo ao nosso curso virtual de História da América. Eu sou o professor Rafael Ruiz e hoje vamos falar sobre os códices e as crônicas, que são as duas grandes fontes que temos para a História da América e sobre as quais já falamos. Hoje vamos aprofundar um pouquinho mais. Essa aqui é a nossa aula quinta, a primeira parte. Eu vou procurar falar agora dos códices, depois das crônicas. O que são os códices? Os códices são livros em formato de sanfona, com umas tiras grandes, feitas de folha de figueira, feitas de folha de algodão, umas folhas que se juntam, e que podem ser espalhadas numa longa tira, às vezes de muitos metros, sobre os quais se escreve. E se escreve em cores, principalmente em vermelho e em preto, como já falamos. Há dois principais tipos de códices. Os códices, os livros rituais e os livros das contas dos anos. Os livros rituais são livros religiosos com prognósticos sobre a vida das pessoas. E o livro das contas dos anos dão conta, historicamente falando, do registro das migrações, do estabelecimento dos povos, das alianças e das guerras entre os diferentes povos, e o fazem de uma maneira exata. Se fala, são datados, são livros de conta dos anos, coisa que não foi percebida pelos espanhóis quando chegaram. Os espanhóis desqualificaram os códices como se fossem escritas sem sentido, porque não conseguiam identificar o sentido, ou então um sentido que seria um sentido mítico, entendendo mito, como já falamos também, como algo falso, como uma invenção imaginativa. Esses códices, como também comentamos na outra aula, eram lidos e interpretados pelos sábios, por aqueles que tinham a tradição oral, eram chamados de tlamatim, que eram, na tradução, seriam os sabedores das coisas, ou os possuidores, os donos dos códices. Quem fala muito sobre esse tema é Miguel León Portilla, no livro dos antigos mexicanos, que eu deixei no sistema Moodle, que vocês podem ler e aprofundar nessa questão. Os códices são feitos por glifos, existem 5 tipos básicos de glifos, os glifos numéricos, os glifos calendários, os glifos pictográficos, os glifos ideográficos e os fonéticos. Como disse para vocês, lembrando do historiador Gordon Brotherstone, são pelo menos 3 níveis de semânticos que os códices permitem, e quando se faz a tradução para uma língua como a latina, que é uma escrita linear, se perde, se perdem sentidos, se perdem simbologias, porque essa triplicidade precisa ser reduzida a uma unicidade própria do latim, ou do castelhano. Há uma série de códices já conhecidos, facilmente identificáveis, podem ser procurados na internet. O códice Dresden, por exemplo, é pré-hispânico, maia, pode ser procurado num site específico do Códice Dresden, é www.dresdencodex,
né? Tudo junto, Dresden Codex, em X, acabando em X.com, que pode, nesse site pode ser olhado, pode ser visto o códice, né? O códice florentino, né? Que é o códice que mais se tem trabalhado ao longo do século passado e ainda desse século, que é onde aparece a crônica de Sahagún, né? Porque utiliza o Códice Florentino não é pré-hispânico, é Sahagún, Bernardino de Sahagún, né? Ele é um códice extremamente importante, onde se conta a história da Nova Espanha pelo religioso Bernardino de Sahagún. Nós falaremos daqui a pouco dele. Esse códice é escrito em três colunas, né? Náhuatl, latim e castelhano, né? E aí se verifica essa dificuldade, né? Quando se sabe dos três níveis semânticos dos códices, vai se verificar como é difícil passar isto para uma linearidade, né? O Códice Borgia também é pré-hispânico, né? É um códice sobre rituais, né? Sobre deuses e calendários, pode ser encontrado no Museu do Vaticano. O Códice da História Tolteca, né? Dos toltecas, como falamos ontem, na outra aula, né? Os toltecas são o povo que estava anteriormente à chegada dos astecas mexicas, né? Onde se descreve toda a migração, toda a história desde o século XII, né, até 1547. Então se dá conta da invasão dos astecas e da fundação de Tenochtitlan e das guerras que acontecem e da chegada dos espanhóis, né? Essa história tolteca está em Paris, né? Quais são, né, qual é o volume de quantos códices estamos falando, quantos códices pré-hispânicos, né? Porque, na verdade, é o que nos daria uma garantia de que não haja uma filtração, uma infiltração, né, de uma cultura na outra, porque uma coisa é a tradução, né? Quer dizer, o Bernardino de Sahagún vai utilizar um códice pré-hispânico, mas ele vai fazer já a tradução para o castelhano. Agora, códices puramente pré-hispânicos, nós temos 9, né? 9 códices pré-hispânicos e temos 30 cópias do século XVI de antigos códices e de antigas pinturas pré-hispânicas, né? Cópias que foram feitas pelos religiosos, né? De códices pré-hispânicos pré-existentes, que depois se perderam, mas ficaram as cópias. Temos 30. Né? E os originais mesmo pré-hispânicos temos 9. Né? É mais ou menos o universo que, por enquanto, estamos lidando com os códices. Né? Os códices, em geral, como disse, marcam datas históricas, né? Não tem uma narrativa mítica, né? Que se passaria num tempo que não seria um tempo histórico. Pelo contrário, eles determinam bem, né? Quando chegam, quando saem, quando vão embora de um lugar para outro, quando existem migrações, ou existem alianças, ou existem guerras entre os diferentes povos, né? E também simbolizam ou contam, utilizam conceitos abstratos, né? Para dar conta de doutrinas religiosas, de crenças, né? De ordenamentos jurídicos, de formas, de categorias jurídicas, né? Então, esses códices eram estudados, eram ensinados, né, nos colégios, nos Kalmecak, né, pelos sábios, né? E é interessante perceber, né, como os religiosos espanhóis vão utilizar o mesmo método, né? Eles vão fazer desenhos através dos quais vão ensinar as doutrinas próprias do catecismo católico, né?
Então, da mesma maneira que os sábios religiosos astecas, ou toltecas, faziam para ensinar as suas crianças, né, mostrando o códice, mostrando a sanfona estirada, né, e então e apontando e lendo, né, para eles, os religiosos, né, os franciscanos, vão fazer igual. Há documentos onde se dá conta, né, de como os religiosos utilizavam dos mesmos métodos, porque esses métodos dos astecas, porque esses métodos funcionavam muito bem, né? As crianças entendiam e decoravam essa história que era contada para eles, né? Tudo isso daí também pode ser pesquisado no livro dos antigos mexicanos do León Portilla, né? Esses sábios tinham, principalmente, esses sábios leitores, intérpretes, né, dos códices, eles tinham duas funções básicas dentro da sociedade mexica. Por um lado, de aprovação e censura, né, dos códigos, das histórias contadas, dos cantares cantados ou contados, né? Eh, havia umas códices que eram lidos e havia códices que não eram lidos, né? E por outro lado eles tinham, né, tinham a função de aprovação e a função de conservação, a função de memória, né? Essa função de memória se perdeu, né? A tradição oral, né, que era fundamental, né? Porque o códice em si ele não é fácil de se ler, não estava ao alcance de qualquer um, né? Era preciso um aprendizado, um conhecimento técnico especial para ler, né? Essa memória se perde, né? É, e é interessante, não só a memória se perde, como depois, com a chegada dos espanhóis, muitos códices se perderam. Acabo de falar aqui que temos um número muito limitado, muito pequeno de códices, né? Mas é interessante, como eu tinha falado para vocês na outra aula, perceber, né, que também os astecas fizeram esse labor destrutivo, né? É, os astecas vão destruir os códices toltecas que vão encontrar pela frente e vão recontar a sua história, né, nos seus códices, né, que depois vão ser destruídos pelos espanhóis. Eu queria ler, não lembro agora se eu li para vocês na aula anterior ou não, mas eu queria ler para vocês um poema que fala sobre os astecas, né? Mas um poema do ponto de vista dos cantares toltecas, né? São os toltecas olhando para os astecas, né? Onde dá conta, a gente percebe, né, como eram vistos os astecas na hora que eles estavam chegando, né, naquela região por volta de 1340, naquela região onde eles vão se estabelecer, onde eles vão enxergar aquilo que o seu deus, o Huitzilopochtli, tinha falado, né, que encontrariam uma águia em cima de uma árvore com mordendo uma cobra, né? Então, diz assim o poema: eu vos irei servindo de guia e eu vos mostrarei o caminho. Aqui é o Huitzilopochtli falando para os astecas. E então, em seguida, os astecas começaram a vir para cá. Existem, porque estão pintados, os seus nomes em língua asteca. Estão os lugares por onde eles vieram e por onde eles passaram, por onde vieram os mexicas. E quando chegaram os mexicas, certamente andavam sem rumo e vieram a ser os últimos de nós. Então é interessante, eu vou continuar daqui a pouco, desculpe, é interessante perceber nessa parte do poema, né, como os toltecas estão olhando para os mexicas, né, os mexicas astecas, que estão entrando no seu território, estão invadindo o seu território, né, e estão andando sem rumo, sem direção certa, né, porque o seu Deus pediu para eles saírem daquela terra de Aztlán, onde eles estavam, indicou o rumo, indicou o caminho, mas não marcou as pautas, ou não marcou por onde andar, né? Então eles estavam andando sem rumo, fugindo de uns, fazendo alianças com outros, tentando se acertar num lugar ou outro, até que chegaram
aquele pântano onde eles ficaram e depois vão fundar a cidade de Tenochtitlan, né? Mas foram os últimos que chegaram. Como disse para vocês, foi uma invasão ao longo de um século de 7 povos. Os astecas foram os últimos. E ao chegarem aqui, quando estavam seguindo ainda o seu caminho, já não foram recebidos em nenhuma parte. Por todas as partes, eles eram rejeitados. Porque ninguém conhecia os seus rostos. E por todas partes lhes diziam: quem são vocês? De onde vocês estão vindo? Então, realmente não foi uma recepção calorosa, né? É uma recepção hostil e eles acabam ficando no lugar onde ninguém queria ficar, né? Mas é interessante perceber esse tema, né? Porque às vezes a gente fica com uma ideia meio idealizada ou meio romântica dos povos indígenas, né? Como se, pelo fato de serem indígenas, fossem todos amigos ou fossem todos aliados. Não é verdade, né? Os indígenas, como qualquer ser humano, são fundamentalmente humanos. E infelizmente ou felizmente, agem conforme a natureza humana, né? E a natureza humana também, felizmente ou infelizmente, tem momentos de amizade e tem momentos de inimizade, tem momentos de raiva, de violência, de guerra, e tem momentos de paz, de mansidão, de, de, de solidariedade, né? Então, foi isso que aconteceu com os astecas, né? Por outro lado, né, eu ainda queria falar para vocês, espero encontrar agora, se vocês me dão um momento, eu acho que vou encontrar, qual é o universo, né, qual é o universo de conhecimento que pode, né, que está mais ou menos compreendido nesses códices, né, que eu vou tentar mais de uma forma genérica, né, assinalar 4 ou 5 pontos que me parecem importantes com relação ao universo do conhecimento indígena, né? A partir do que podemos extrair dos próprios códices, né? Então, a primeira ideia importante é a centralização de um sistema calendário complexo e exato, né? Na organização do seu saber e na memória histórica. Quer dizer, nós não estamos lidando com povos míticos. Estamos lidando com povos que estão inseridos na história mundial, né? E que têm a sua própria história, que têm a sua própria narrativa, que têm a sua própria datação, e que essa datação é mais exata, em termos de calendário, do que a datação que estava sendo feita na Europa, né? Então, daí, dessa realidade, a gente precisa concluir que existiam pessoas, grupos, né, especializados na elaboração e na transmissão, né, dos calendários, da astronomia e da história, né? Tinha conhecimentos, era preciso para que se esses códices estavam escritos assim, se conclui que existiam grupos de físicos, de astrofísicos e de matemáticos com um conhecimento avançado, né? Um segundo ponto, uma segunda característica interessante, né, era a ideia, né, isso se encontra em todos os códices de maneira geral, a ideia da existência de várias idades do mundo, várias idades da história, ou vários sóis transformados e destruídos, total ou parcialmente, né? No Popol Vuh, né, que procuraremos ver também nessas aulas, que é a história da criação maia, a gente percebe que há mesmo, né, várias tentativas de os deuses criarem os homens, né, e várias destruições, né, das suas criações, né. Então, isso nos leva para um universo de conhecimento, né, onde há uma percepção, né, da precariedade, né, do mundo, né, ou seja, da transcendência dos deuses e da ligação ou da imbricação entre
os deuses e os homens, a história dos homens e a história dos deuses, né? E, ao mesmo tempo, a necessidade de conservação, né? Porque é precário, né? Quer dizer, a conservação desse mundo, né? Porque é precário, porque já há constância, já se sabe que houve destruição, né? E é preciso guardá-lo, é preciso conservá-lo, né? Eu não sei se vocês leram O Senhor dos Anéis, me veio agora na cabeça, não? Mas a história do Tom Bombadil, né? A história do Tom Bombadil é alguém que está fora praticamente de toda a narrativa da história do Anel, né? Da saga do Anel, né? Ele está como que à margem de tudo isso, né? Mas é curioso porque Tolkien fala, né, através da mulher de Tom Bombadil, que ele está lá para conservar o jardim, para conservar aquele lugar onde Tom Bombadil e sua mulher estavam, né? É interessante, há uma, né, uma reminiscência dessa necessidade que agora a gente está vendo de forma perentória, né? Quer dizer, por meio da destruição que está sendo feita cada vez mais, cada vez em escala maior do Amazonas, do globo, né? Percebemos aquilo que já tinha percebido, né? Os astecas, os toltecas, os maias, né? Essa percepção clara da precariedade do universo, né? Por outro lado, também há uma percepção, uma compreensão, né? Da presença, né? Da integração, né? Da integração entre toda a criação, ou seja, não havia umas distinções tão claras ou tão separadas, né, entre os deuses, os homens, os animais e a natureza, né? Tudo dependia de todos, né? E todos estavam relacionados, né? E era preciso, né, um cuidado mútuo, né? Tanto da natureza física, quanto dos animais, quanto dos deuses, quanto dos homens, né? Essa percepção de interdependência era uma percepção muito forte, né? E muito interessante, que a gente perdeu também, né? E a última coisa assim que eu queria falar, que me parece que é interessante, né? É, é que há uma percepção também de uma estrutura narrativa comum, né? Ou seja, os códices descrevem principalmente, os códices procuram descrever a história das origens do mundo, das origens religiosas, das origens dos deuses, das origens dos homens, né? Do seu desenvolvimento, do seu processo de desenvolvimento, né? E sempre de uma forma narrativa, muito mais do que analítica, né? E essa narrativa você pode encontrar tanto no mundo mesoamericano, tanto no mundo mexica ou tolteca, quanto no mundo maia, né? Então, eram essas as ideias que eu queria falar agora mesmo sobre os códices, né? Na segunda parte, vou falar mais especificamente sobre as crônicas. Esse aqui é o nosso curso virtual de História da América. Essa aqui é a aula 5, a parte 1. Muito boa tarde.